bora lá então com o processo do trabalho, né? Processo do trabalho não tem que ter medo não. Aí fala, mas o pessoal já viu processo civil, já se embananou inteiro já, e processo do trabalho não quero saber nada. Pô, processo do trabalho é muito fácil, você tem que saber o que, aonde procurar e o que saber. Se você for pegar processo de trabalho e falar, não, vou estudar igual o professor da minha faculdade ensina, igual ele quer, a maioria, tá? Porque tem exceções aí. Não, você tem que pegar aquele monte de livrão desse tamanho, saber tudo que é súmula, o J do pleno, do SDC, DSDI 1, 2, 3 e a 7, inventa um monte de moda lá, e até coisa que não existe, manda você estudar. O que você vai fazer? Vai fazer uma faculdade toda só para processo de trabalho. Precisa disso para a OAB? Mas de jeito nenhum. O processo do trabalho é uma das matérias na OAB que vai fazer diferença. Por quê? Até o momento a banca pega razoavelmente pesado. Não é muito não. Tem matéria que elas forçam um pouco mais a amizade. Aqui no processo de trabalho é mais tranquilo. Não tem aquela coisa, não precisa ter esse medo não. A gente vai pontuando aqui o que é importante você saber. E eu trouxe para o aulão de hoje alguns dispositivos ali que cai toda a prova. Não digo toda a prova, né? Mas concurso sim, concurso não. Eles adoram. Tem alguns temas que eles têm uma preferência muito grande por cobrar. E você sabendo aquilo lá, às vezes você sabendo um pedaço daquela matéria, tu mata a questão. Mesmo sabendo tudo, Thales, mesmo não sabendo tudo, porque tem alguns temas que são detalhes que eles gostam de cobrar. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aí, sempre como eu faço na aula, eu trago material aí, eu gosto de jogar uma explicaçãozinha, eu gosto de colocar um pouquinho de texto de lei também, porque você tem que ler texto de lei. Essas partes aqui não tem como fugir não, realmente, ler a CLT e determinadas súmulas e OJs é obrigatório para o nosso estudo. Mas isso daqui que eu vou pontuar é o seguinte, é sobre a competência territorial, é onde você vai entrar com a ação. Quando você pegar a tua carteirinha na mão, você vai saber o quê? Que em determinadas causas, geralmente aquelas bem parrudona mesmo, demora para tramitar um pouco, mas você quer dinheiro hoje, você não quer dinheiro rapidinho? Você vai aonde? Lá no seu trabalho, porque lá o troço tramita mais rápido, é mais célere, então já dá para ir arrumando teus trocos, já se virando nos 30 aí, até chegar aquelas ações parrudona mesmo. Mas você chegou lá, o cara te procurou no teu escritório, contou aquela história daquele tamanho e falou, doutor, onde que... E quer que você entre com a ação para ele. Aí você chega e fala, onde que eu vou entrar com essa ação agora? Como que você vai fazer isso? Aplicando regras de competência territorial. Isso daqui em prova é muito cobrado e é muito fácil, tá? Não deixa a banca te enganar quando a gente fala de competência territorial. Vamos lá então fazer esse troço aí. O que eu quero que você faça? Primeira coisa, você tem que ler bastante a CLT, para não ter o risco da banca estar cobrando lei seca, Ctrl+C, Ctrl+V, e você coçar a cabeça assim e falar, mas eu não tá esquisito. Não, você lê na lei seca, você vai ver que não tem isso de esquisito, não. Pessoal, cortando rapidinho a aula aí, não pode esquecer disso, pô. Tem o descontão da OAB, é o seguinte, o desconto padrão é o quê? É de 20%, 30%, mas a gente falou, não, está começando o curso do OAB agora, a gente acredita nisso daí, a gente acredita que você vai sair dessa fila do inferno que é ficar prestando OAB aí, não passa nunca nesse troço. A gente conseguiu uma liberação de um desconto de 40%, fui lá falar pessoalmente com o pessoal lá, falei com o Evandro, falei com o pessoal ali que cuida dessa parte, com o Jadson, liberaram ali 40% de desconto aqui no curso do OAB, mas é o seguinte, é só hoje, o cupom tá passando aí, é OAB 2013, tudo junto. Aproveita, compra agora isso daí, já vai se preparando, já não espera estar uma semana para a prova, vai estudando, pô, confia em você que a gente confia, então confia em você também, aproveita, fala para os amigos, fala para o pessoal comprar, porque 40% vai ser difícil sair de novo. O desconto padrão de aulão é 20, 30, e quando tem, né, às vezes não é sempre que dá para jogar. Dessa vez a gente conseguiu, fomos lá, falou, não, pode jogar 40%, que o pessoal quer passar no AB, estão acreditando no nosso trabalho e vamos tocar o pau então. OAB 2013, tudo junto, está acompanhando aí, vai lá no site, só que é só hoje, aproveitem, não vai chegar amanhã, mas e o cupom está valendo para hoje? Não, pô, já foi, né? Já foi, prazo transcorreu, é intempestivo, aí já era. Vamos lá então. Vamos falar agora, voltando aqui para a aula, de competência territorial. Quando a gente fala aqui de regras de competência territorial, é o quê? É onde você vai entrar com aquela ação. Você tem que lembrar aquelas coisinhas, né? Competência territorial, é uma modalidade de competência relativa, é aquela que pode ser prorrogada, tem lá a competência do 114 da Constituição, que fala de competência absoluta, de competência material, tudo coisa que a gente pontua nas nossas aulas, mas tem que começar a particionar isso aí para enxergar quando é uma, quando é outra. Então, de competência que a gente vai tratar aqui, não é qualquer competência não, é a competência territorial. Você já sabe que é competência do seu trabalho isso aqui. Você já identificou que aquela matéria é uma causa trabalhista. Mas onde que eu vou entrar com a ação? Porque o cara lá trabalhou num monte de lugar, foi transferido, levou pé na bunda e não sei o quê, e deu um monte de problema. Onde que eu vou entrar com essa ação? Muito fácil. Eu vou te ensinar um passo a passo aqui, que você mata qualquer questão de competência territorial de processo de trabalho. Nunca mais perde uma questão dessa na tua vida. Primeira coisa que eu quero que você saiba, qual que é o quê? A regra geral. Essa aqui é a regra. A regra é que você vai ingressar com a reclamação trabalhista no local da prestação do serviço, ainda que o empregado tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Mas eu quero que você faça o que no teu resumo aí? Que a regra é o quê? É o local da
prestação dos serviços. Aqui é a regrona geral mesmo, quase tudo cai ali. Muito probleminha de prova cai ali. Beleza. Às vezes a banca pode cobrar para você, igual está na lei. Ela pode perguntar, a regra geral para a apresentação do reclamatório trabalhista é o local da prestação, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro, beleza. Ou ela pode fazer o quê? Jogar caso concreto. Conta uma historinha, conta que o cara foi contratado num lugar, foi trabalhado em outro, e te engambela, começa a contar coisa de verba trabalhista que não tem nada a ver, tudo aqui para tirar a tua atenção, para te enganar, para você não conseguir acertar aquilo lá. Mas isso aqui não, o que você vai fazer? Você pegou uma questão muito grande, o enunciado cabeludo mesmo, daqueles que falam tudo que é coisa, o que você vai fazer? Vai nas alternativas. Se nas alternativas estiver falando foro da comarca tal, tiver nome de cidade, é isso aqui que você tem que fazer. Esquece todo o resto, você não precisa saber o resto. Eu tive um professor na faculdade que falou para mim o seguinte, eu tive professores bons, mas tive outros também que, Deus me livre, falava o seguinte, todas as informações que tiver na questão, no enunciado, são úteis para resolver o problema. Não precisa matar, né? Precisa matar. Por quê? Mas de jeito nenhum. E tem de informação inútil no enunciado, para quê? Para desviar a tua atenção. Então vocês vão trombar na sua prova aí, qualquer matéria, tá? Com informações, para quê? Só para desviar a tua atenção, para te enganar. Não deixa isso acontecer. A gente vai te preparar aqui para isso aí não acontecer. Bora lá então. O que a gente sabe? Que a regra geral é o local da prestação do serviço, onde o cara efetivamente trabalhou. Mas isso é a regra geral. Tem exceção? Tem exceção. A primeira exceção é qual? A primeira exceção é aquela que diz respeito ao agente ou viajante comercial. Então a primeira é esse cara aqui, ó, é o agente ou viajante comercial. Você tem que procurar isso daqui na tua prova. Agente ou viajante comercial. Você vai olhar no enunciado da questão, se está falando alguma coisa de agente ou viajante comercial. Se tiver falando de agente ou viajante comercial, aí é o que? É uma exceção. Fugiu da regra geral. Como que funciona se o cara é agente ou viajante comercial? Vem aqui comigo, é o seguinte. A gente viu que a regra geral é o local da prestação? Beleza. Mas o agente ou viajante comercial é o cara que presta serviço num monte de lugar. Como que você vai adivinhar? Simples. Imagina, ó, que isso aqui são várias cidades, tá? Cada quadradinho desse aqui, que de quadrado não tem nada, é uma cidade. É uma cidade. E o cara trabalha em todas. Ele é um agente ou viajante comercial, o cara faz o quê? O cara vai rodando aqui, ó, rodando em todas. O que você tem que identificar? Aonde tem uma agência ou filial e ele está subordinado. Quer dizer o quê? Tudo isso aqui, cada um desses é uma cidade. Você vai ver em que cidade está a agência ou filial, a que ele está subordinado. Pode ter agência ou filial dessa empresa em todas as cidades, não interessa, mas ele está afiliado a uma. Aonde que é o lugar que ele vai chegar lá bonitinho e falar, ó, vendi tanto, consegui tanto, o lugar que ele vai prestar as informações é aqui? Beleza, então esse é o lugar que você vai entrar com a reclamatória trabalhista. Esse aqui é o primeiro da lista, é o local onde tiver agência ou filial e ele estiver subordinado. Então você vai ver o lugar onde tem agência ou filial e ele está subordinado. Mas a agência ou filial é lá no fim do mundo. Não tem vara do trabalho onde tem essa agência ou filial. E aí o que acontece, Thales? Beleza. Se aqui, aonde tem agência ou filial e ele está subordinado, não houver vara do trabalho, você vai procurar o quê? O domicílio do empregado. Imagina que o cara mora aqui, ó. Aqui é o domicílio dele. Se então, no local que existe agência ou filial e ele está subordinado, cuidado com isso aí, hein? A banca jogar que tem agência filial aqui, aqui, aqui. Não interessa, pode ter agência filial em tudo que é lugar. Você tem que procurar qual? Palavrinha-chave, subordinado, onde tem agência filial e ele está subordinado. Fica enchendo o saco martelando, que é para entrar na cabeça o troço mesmo. Mas lá, no local que tem uma agência filial e ele está subordinado, não tem vara do trabalho. O que você vai fazer? Você vai procurar o local do domicílio do cara, onde o cara mora. Então, na falta de agência filial, você vai procurar o domicílio do empregado. Mas o cara mora lá onde o vento faz a curva assim, e aí onde que eu faço? Aí você vai na mais próxima. Ah, mas a mais próxima é longe, mas a mais próxima for 500 quilômetros e é a mais próxima. No caso, então, de nesse domicílio dele também não houver, você vai procurar o quê? A mais próxima. É isso que você tem que lembrar. Essa que é a ordem, tá? Não é optativo, não. Não tem esse, vai aquele, não tem esse, vai aquele outro. Então tá aqui, na agência ou filial que ele está subordinado, não tem. Você vai para onde? Para o local, para aquela comarca que tem uma vara do trabalho e o cara mora, o domicílio do cara. Mas não tem também? Não tem também? Aí você vai lá na mais próxima. Mas a mais próxima pode ser 1.500 quilômetros, mas existe. Alguma você vai achar. Cata uma linha reta, traça, vai embora, que uma hora você acha uma vara do trabalho ali. Isso aqui é o quê? É a exceção do agente ou viajante comercial. Então, se você vê na sua prova agente ou viajante comercial, é aquela ordem que você tem que seguir. Não é mais a regra geral da prestação. Se liga. Mas tem outra exceçãozinha. Tem outra exceçãozinha sim. Qual que é a segunda exceção? A segunda exceção refere-se àquela empresa que realiza as atividades fora do local da contratação.
olha como que funciona então. Então, aquela empresa que realiza atividades fora do local da celebração do contrato, fora do local da celebração do contrato de trabalho, do CT, do contrato de trabalho. Quer dizer o quê? Contrata o cara num lugar para levar para trabalhar no outro. Pega o cara aqui e leva o cara para trabalhar lá. Ele foi contratado na cidade X, mas ele não vai trabalhar na cidade X. Ele nem faz nada nessa cidade. Ele faz o quê? Leva o cara lá para a cidade Y para o cara trabalhar lá. Nesse caso aqui, qual que é o local competente, qual que é o foro, qual que é o juiz competente para apreciar essa ação trabalhista aqui? Depende. Esse aqui é variável, pode ser 2. Ou é o local da prestação dos serviços, onde o cara efetivamente trabalhou, ou é o local da celebração. Local da celebração. É o local o quê? Onde foi fechado o contrato. Ele foi contratado aqui para trabalhar ali. Pode entrar em qualquer um dos dois, mas olha o detalhe. Nesse caso aqui, quem escolhe é o empregado. Então, o empregado é quem vai escolher o lugar que vai entrar com a ação. O empregado escolhe. Muito tranquilo? Muito tranquilo. Vamos agora desde o comecinho que eu vou te ensinar o passo a passo. Catou a sua provinha na mão, muito bonito, muito bem. Opa, tem cidade nas alternativas. O que ele quer saber? Isso daqui. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar no enunciado, até mesmo nas alternativas, dependendo de como foi trabalhado, mas você vai procurar o seguinte, agente ou viajante comercial. Você vai procurar isso aqui, ó, agente ou viajante comercial. Achei o agente ou viajante comercial, para tudo, opa, parou. Achei agente ou viajante comercial, você tem que se ligar que é isso daqui. Local que tem agência ou filial, ele está subordinado, na falta, domicílio ou a mais próxima. Você caiu numa exceção. Talhos não era. Beleza, ainda bem porque eu não lembrava, é subordinado, não lembrava, já era. Tranquilo. Não é agente ou viajante comercial, você vai pro segundo passo. Você vai procurar isso daqui, ó. Se é uma empresa que realiza atividades fora do local da contratação. Se aquela empresa realiza atividades fora do local da contratação, o empregado que vai escolher. O empregado escolhe, Thales? É, o empregado escolhe. Quais os locais? Entre o local da prestação de serviços ou foro da celebração, ou onde ele trabalhou, ou onde ele foi contratado. O empregado escolhe. Mas não era isso daí também, Thales. Naquela minha questãozinha falou o seguinte, que o fulano da Silva foi contratado aqui em Cascavel e trabalhou 1 ano. Aí foi removido para Maringá, depois foi transferido para São Paulo, depois foi para o Rio de Janeiro, rodou o Brasil todo. Beleza. Aí a banca vai te falar, no lugar o quê? Que ele levou o pé na bunda, o lugar que o empregador chegou e deu uma giratória na bunda do rapaz e mandou o cara embora. O que é esse lugar? É o lugar da prestação. Mas ele prestou lugar num monte de serviço, Thales. Beleza. Quando o cara prestar serviço em vários locais, você procura o quê? O pé na bunda, o último local da prestação. O último local da prestação. Ah, é? Faço assim? Faço assim. Então, na sua prova, você tem que tomar cuidado com o seguinte. A banca, às vezes, joga de maneira até confusa, pode jogar de maneira confusa, um monte de cidade. Foi transferido, e foi removido, e foi não sei o que lá, e foi contratado, e foi mandado embora, e chorou aqui, morreu aqui, mora lá, e a mãe está aqui. E fala aquele monte de coisa para te confundir. O que você faz? Faz uma legenda do lado. Coloca lá, domicílio do empregado, cidade tal. Sede da agência ou filial tal, cidade tal. Onde foi contratado, lugar tal. Onde foi demitido, lugar tal. Aí é só você, na sua legenda, procurar. Tendo aquela legenda, você acha isso daqui. Cuidado, em questão de competência é muito cobrada, não pode perder. Nunca mais você vai perder isso aqui na tua vida. Nunca mais. Ficou muito fácil agora, né? É só seguir o passo a passo, tá? Procura isso aqui na tua prova. Agente ou viajante comercial. Não tem, beleza. Não tem? Parte pro segundo, ó. Empresa que contrata o cara numa cidade para trabalhar em outra. Se não tem esse aqui também, aí tu parte para a regra geral. Partiu para a regra geral, você pode ter certeza que a questão vai trabalhar da seguinte forma. Que o cara foi contratado num lugar, trabalhou um tempinho ali, foi transferido, depois foi transferido para outro e foi mandado embora. Fácil. Achou o pé na bunda, achou o local que você vai entrar com a ação dele. Bem tranquilo isso aqui, hein? Não tem segredo, não tem melindre, não tem desespero, não. Esse tipo de questão, eles gostam de trabalhar como? Eles gostam de trabalhar contando casinho concreto e jogando muita, mas muita informação inútil. Eles gostam de falar muito o seguinte, de verba trabalhista. E joga coisa de rescisória, e joga de dispensa imotivada. Aí o cara tá lendo aquilo lá, fala, mas acho que vai falar aqui de culpa recíproca, acho que verba proporcional, quando não deve, acabou. Desconcentrou, já era, não mata mais a questão. Foca na questão, tá? Você achou aquela questão lá, vê o que ela está pedindo. Isso aqui para qualquer matéria de direito, tá? Tem um enunciado muito grande, aqueles enunciado cabeludo mesmo. Vai nas alternativas e vê o que está falando. Pelas alternativas, às vezes, você vê lá se é prazo, pô, às vezes te cobra contagem de prazo, às vezes está cobrando aqui regras de competência. É bem fácil, tá? Eliminar esse tipo de questão aí. Nunca mais você perde agora competência territorial, não é? Agora ficou filé, agora fiquei boy, agora fiquei bonito. Dando seguimento à nossa matéria aí. Outra coisa que confunde muito.
Porque em processo civil, a coisa é de um jeito. Em processo do trabalho, a coisa é de outro. E tem momentos que é igual nos dois. O que a banca faz? Na prova de processo de trabalho, ela crau no C, puxando o processo civil. Nunca mais, nunca mais. Vocês vão ver que em processo civil, tem coisa que é diferente. Eu ouvi dizer que o professor de processo civil do UOL foi um cara machão, assim, meio brabo mesmo. Vocês vão ter aula com ele um dia ainda. Esse cara que dá o processo civil, quando ele falar de algumas coisas, você vê que é de um jeito. E aqui é outra. Então, cuidado na sua prova, que em processo do trabalho, eles gostam muito de pegar dispositivos do direito processual civil e te enganar. E te enganar. Mas sempre que a gente está falando isso, a gente fala, ó, isso aqui é assim. Processo civil é outra história. Nunca mais cai nesse erro aí. Isso aqui que é muito, mas é absurdamente cobrado, tá do tópico dentro de provas, e dentro do tópico de provas está lá a parte de testemunhas. Quando a gente fala de testemunha no processo civil, tem aquele troço de apresentar rol, de juiz abrir prazo, toda aquela frescura. No processo de trabalho, não. No processo de trabalho é diferente, o procedimento é diferente, mas ele pode variar de acordo com o rito também. Vou te mostrar como funciona. Então, quando a gente está falando de prova testemunhal, de testemunhas, você tem que lembrar o quê? Como funciona a intimação. Testemunhas, a intimação. É isso aqui que a gente vai tratar agora, tá? A gente não vai esgotar o tópico de testemunhas, isso é feito no curso regular, não tem nem tempo para isso, mas isso aqui é muito importante saber, tá? Isso aqui você vai matar rindo na tua prova. Como que funciona a intimação de testemunhas no processo do trabalho? Não tem. É assim, desse jeito? Não tem, regra geral não tem. Por quê? Diz lá na CLT que as partes comparecerão à audiência acompanhada de suas testemunhas, produzindo nessa oportunidade as demais provas que quiserem. Quer dizer o quê? Você vai entrar com uma ação trabalhista, você vai pegar lá a testemunha na mão, vai pegar lá aqui e fala, vem, e vamos junto. A audiência, o juiz não sabe que testemunha você vai levar, não foi intimado, tem nada, você não precisa apresentar rol. Isso aí é coisa de processo civil, meu, não é processo de trabalho, não. No processo de trabalho você não apresenta rol, não. Você já vai na audiência levando as testemunhas desse jeito. Então, no processo do trabalho, as testemunhas comparecem independente de intimação. Então, independente de intimação. Não precisa intimar, Thales? Não precisa, as partes já comparecem pessoalmente. As partes já vão, tanto o autor como o réu já vai em audiência levando a testemunha junto. É assim mesmo, é desse jeitinho mesmo. Então você vai ter que pegar e levar a testemunha lá. Mas o cara não quis ir, o cara não foi, Thales chegou no dia de audiência, aquele puto falou para mim que ia, não foi, como que eu vou produzir prova agora? Nesse caso aí o juiz vai fazer o quê? Ele vai adiar a audiência, então o juiz vem, ele vai, a testemunha não foi, beleza? Então se a testemunha não foi, mesmo que a parte foi lá e chamou ela, o que o juiz vai fazer? Ele vai adiar a audiência, adia a audiência, porque a testemunha não está lá, tem que ouvir, não é? É isso aí. Ele vai adiar a audiência, aí o cara vai ser intimado. Aí o advogado vai chegar e falar, olha, excelência, a testemunha não veio. Infelizmente eu queria produzir prova, chamei a testemunha, mas a testemunha não compareceu. Aí o que o juiz vai fazer? Aí o juiz vai expedir uma intimação. Nesse caso, quando a testemunha não foi, aí sim que o juiz vai expedir uma intimação, mandando o cara ir. Aí não tem mais choro não, ó, é o seguinte, hein, pessoal que às vezes já trabalha no escritório de um parente, já conhece um pouco a parte prática, sabe o que você faz essa parte prática? Desliga para a prova, porque na parte prática tem uma diferença aqui do que acontece na teoria. Para a prova é teoria que tu tem que saber, hein? Cuidado, eu não vou nem falar como que, porque na prática tem muita diferença mesmo, dependendo da vara, do jeito que eles trabalham. Esquece e vem para a teoria comigo. Então nesse caso aqui, as testemunhas comparecem independentemente, intimação não precisa intimar, a parte vai e já leva em audiência junto. Mas a testemunha não foi, Thales, e aí? Aí o juiz vai adiar a audiência, o juiz adia a audiência e vai expedir uma intimação. Aí a cara vai ser intimado. Aí ele vai receber o papelzinho na casa dele que ele tem que ir lá no fórum, não tem mais choro, não tem mais querer não. Nesse caso ele vai? Teria que ir, mas e se ele não for? Filho da mãe, foi intimado e não foi. É teimoso, é cabeçudo, não foi, mas assim falou que não vai, que não quer, que não tem nem saber, e não foi também. Se mesmo após intimado a parte não for, quer dizer o que? Ele não foi de novo. O juiz vai ter que adiar a audiência de novo, entendeu? Não tem como. Nesse caso aqui, também vai adiar a audiência, tá? Não tem choro, não tem o que fazer. Não foi a testemunha, vai ter que adiar a audiência. Parte quer ouvir, tem que produzir prova. O juiz adia a audiência se o cara não for. Ah, mas aí o bicho pega depois. Por quê? Porque se a testemunha, mesmo que devidamente intimada, não for, aí o juiz vai expedir um mandado de condução coercitiva e a aplicação de uma multa, caso ele não justifique a sua ausência aqui, ó, nessa audiência que ele foi regularmente intimado. Então, nesse caso aqui que ele não for, o que o juiz vai fazer? O mandado de condução coercitiva, vamos falar disso aqui já, condução coercitiva, mais multa.
mais multa. O que a condução coercitiva oficial vai levar o cara na marra, vai chegar na casa do cara, com a polícia, fala, põe no camburão e vamos lá para ser ouvido. Vai de camburão? Vai dar um passeio lá de camburão sim. Não quis ir antes, não foi por bem, vai por mal. Ninguém se exime de auxiliar a justiça na busca da verdade, né? Que bonito, muito bonito isso. Mas é verdade, pô, o cara não foi por bem, vai por mal, desse jeito mesmo. Então, o que eu quero que você tenha em mente aqui? E essa multa, ó, é caso ele não justifique a sua ausência aqui. Ele vai ter que chegar para o juiz e falar, ó, não fui, comi uma feijoada da braba, a coisa estava feia. Se eu viesse aqui, o senhor não ia gostar. Aí beleza, o juiz talvez entenda aquilo justificado e não aplica a multa nele. Mas conduzido ele vai ser. Vamos então revisar aqui como funciona, porque tem um detalhezinho que eu vou acrescentar. Testemunhas, então, no processo do trabalho. Elas comparecem em audiência independentemente de intimação. As partes já comparecem acompanhadas das testemunhas. Beleza, o cara não foi. O advogado vai chegar para o juiz e falar, não veio, e aí, o que eu faço? O juiz vai adiar a audiência e vai expedir uma intimação. Aí vai ser intimado. Vai expedir uma intimação. Essa testemunha foi intimada. Pô, aí, tem um documento oficial do juiz chamando o cara para ir lá depor. E ele não foi de novo. Se ele não for de novo após regularmente intimado, vai ter que adiar audiência, não tem choro. Aí sim, aí o juiz vai expedir um mandado de condução coercitiva, vai dar um rolê de viatura e aplicação do quê? De uma multa, caso ele não justifique a sua ausência aqui atrás. Beleza, isso daqui é a regra padrão, quando a gente está falando no procedimento ordinário. Isso aqui é o procedimento padrão. Mas agora, se a gente está no procedimento sumaríssimo, você tem que tomar cuidado o quê? Que no procedimento sumaríssimo tem uma diferença. Então, no sumaríssimo, que é aquele rapidíssimo, que é cheio das coisas diferentes, não é? Aqui tem coisa diferente também. Então, no procedimento sumaríssimo, tem um pequeno detalhe. No procedimento sumaríssimo, pro juiz expedir essa intimação aqui, o que a parte tem que fazer? A parte tem que comprovar o convite. Ah, é? Tem que comprovar o convite? Sim, tem que comprovar o convite. Tem que mostrar para o juiz, falar, ó, eu convidei o cara para vir, chamei ele para vir, ele não veio. Porque se você não comprovar o convite, não vai ter intimação, não. O juiz vai entender que você desistiu de ouvir aquela testemunha. Mas eu falei para o juiz que eu não desisti, não interessa. Se a gente está no procedimento sumaríssimo, você tem que comprovar o convite para que o juiz proceda à intimação da testemunha faltosa. Aí sim, você comprovou o convite. Chegou e falou, ó, juiz, chamei o cara, não veio, hein? E aí? Aí o juiz vai expedir uma intimação. O resto é todo igual. Aí o juiz pede uma intimação. Se a parte não for de novo, vai ser expedido um mandado de condução coercitiva, além da aplicação da multa, caso ele não justifique a sua ausência naquela audiência. Bem tranquilo isso aqui, né? Detalhe que eu quero que você tenha em mente, hein? Os passos, tá? Essa esquematização aqui. Primeiro, vai sem testemunha. Vai sem intimação, não foi? Aí é intimado. Ah, não foi de novo? Aí vai na marra. Então, primeiro, vai só por ir. Vai no boca a boca. Não foi? Aí vai com papel mesmo. Aí vai ser intimado. Não foi de novo? Aí vai na marra. Só que você lembra que se a gente está falando de procedimento sumaríssimo, que é o rapidíssimo, é aquele cheio de 9 horas, cheio de coisa diferente lá, como que funciona? No procedimento sumaríssimo, o juiz só vai deferir a intimação de testemunha faltosa caso comprove o quê? O convite. Essa que é a palavra-chave que eu quero que você lembre, tá? Ó, falou de sumaríssimo, tem que ter o convite, tem que comprovar que chamou a testemunha. Muito fácil, né? Muito fácil, é bem diferente daquele negócio lá de processo civil, que apresenta rol, não confunde com aquilo não, hein? Aquilo é processo civil. Falou de rol de testemunha, já esquece, não tem rol de testemunha no seu trabalho, não. Falou rol de testemunha, já é assertiva errada já. Porque aqui não tem rol de testemunha, aqui as partes comparecem, levando já as testemunhas em audiência. Tem um outro dispositivo aí, que é brincadeira, isso daqui. O tanto que cai. É uma sistematização que a gente faz bem pequena e que vai resolver a tua vida. É o quê? O número de testemunhas de acordo com o procedimento. Isso daqui não tem mais nem graça falar quase. Por quê? Porque cai tanto. É tão cobrado que eu me sinto quase bobo de falar, mas você tem que saber. Por quê? Porque isso aqui você vai tomar em prova, eu tenho certeza absoluta. Uma das matérias mais recorrentes e mais fáceis é essa daqui. Isso aqui é questão garantida, tá? Isso aqui é questão garantida. O que é questão garantida, Thales? Quando a gente diz respeito ao número... Pode apagar aí, danada não, vem aí, paga aí. Ao número de... Nosso monitor aqui vai apagar o quadro, porque tem que escrever pra caramba. O número de testemunhas. Ao número de testemunhas. O número de testemunhas, deixa eu ver se eu coloquei aqui para você. Coloquei sim. Coloquei um esquema... escrevi errado, né? Professor meio analfabeto, tem hora. Aí sim, agora sim, nota 10, aí beleza. Então, o número de testemunhas. Isso daqui é a coisa mais... Eu não tenho a menor dúvida de falar que isso é a coisa mais cobrada em processo de trabalho para tudo que existe no mundo. Por quê? Porque... Eu não sei, eles gostam, eles curtem pra caramba isso aqui, mas é cobrado, tá? Isso aqui você tem que saber. Isso aqui, na hora que eu começo a falar em aula, meus alunos já começam, 2, 3 e 6. Eu falo, cala a boca, deixa eu falar, porque tem gente que não aprendeu ainda, porque o pessoal já conhece tanto que eu falo disso daqui. O número de testemunhas no processo do trabalho, ele varia de acordo com o procedimento. Se a gente está falando de um processo que está tramitando sobre o procedimento, sobre o rito sumaríssimo, ordinário é outro e inquérito é outro. Vamos colocar assim primeiro. Então, primeiro é o rito
sumaríssimo, que é o rito rapidíssimo, aquele importantíssimo, é o cheio das 9 horas. O segundo é o rito padrão, é o rito ordinário. E o terceiro? O terceiro é o inquérito para apuração de falta grave. Inquérito para apuração de falta grave. Tem esses 3 aqui. Esse aqui, o nome, só pelo nome grande dele, você já vê que a coisa é feia já, né? Tem esses 3 aqui. Raciocina comigo. Esse aqui é o rapidão. Esse aqui é o meio termo. Esse aqui é o complicadão, cheio das 9 horas. Qual que vai ter mais testemunhas e qual que vai ter menos? É óbvio que no procedimento sumaríssimo, que é o rapidíssimo, vai ter menos testemunhas. Por quê? Para a coisa tramitar mais rápido, para o processo ir mais rápido. Então, no procedimento sumaríssimo, cada parte pode indicar o quê? Até 2 testemunhas. Agora, se a gente está falando de um procedimento ordinário, procedimento padrão, que é a regra geral, é até 3 testemunhas para cada parte. Pô, aqui no inquérito judicial para apuração de falta grave, o que serve isso daqui? Para dar uma pé na bunda no estável, é desse jeito. Vocês ouviram o Marcão falando de estabilidade, dirigente sindical, que o cara só vai ser demitido quando praticar uma falta grave, nos termos da lei e tal, beleza? Então, só que isso daqui, o dirigente sindical, por exemplo, tem que ter um inquérito. Não adianta você falar, ele fez falta grave e some daqui. Você tem que comprovar que o cara cometeu uma falta grave. Então, pô, você quer mandar um cara estável embora. Para dar um pé na bunda do estável, não é com qualquer botina, não. Tem que ter uma botina mais chique um pouco. Que é essa daqui, ó. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Nesse caso aqui, ó o nome, ó o tamanho do nome. Já não dá para ver que o troço é cheio de frescura? Então, aqui é o quê? Até 6 testemunhas para cada parte. Então, como que você lembra? 2 vezes 3, 6, matou. 2 vezes 3, 6. É só você lembrar que esse aqui é o mais rapidinho, esse aqui é o padrão e esse é o enroladão. Então, você lembra 2, 3 e lembra, esqueci o terceiro. 2 vezes 3, 6. Não esquece isso aqui, tá? Eu tenho certeza absoluta, ó, que isso aqui você vai trombar ainda na tua vida, não interessa quando. Esse quadro aqui é muito filé. Porque quando você está estudando, você vê lá, procedimento ordinário, tá? Fala 3. Aí lá, na hora que você vai ver sumaríssimo, fala 2. Lá, na hora que você vai ver inquérito, fala 6. Aí você está estudando, sem alguém te avisar que isso é importante, não lembra, né? Nunca mais você vai esquecer, tá? Decore isso daqui, 2, 3 e 6, 2, 3 e 6, 2, 3 e 6. Mas toma cuidado, se na tua questão a banca fazer isso, ó. Inverter. Aí você chega lá e procura na alternativa que tem 2, 3 e 6. Pô, e se está fora da ordem? Você tem que lembrar a ordem, né? Sumaríssimo 2, ordinário 3, inquérito 6. A banca pode jogar o seguinte, perguntando sobre o número de testemunhas nos procedimentos ordinário, sumaríssimo e no inquérito judicial para apuração de falta grave. O número de testemunhas limitado para cada parte será respectivamente de... Aí sabe o que ela faz? Joga lá, alternativa A, 2, 3 e 6. Aí o bisonho fala, 2, 3 e 6 mesmo, o professor ensinou, sou foda, matei. E assinala. Por que está errado? Porque ele inverteu, pô, ele colocou ordinário, sumaríssimo e inquérito. Ele trocou. Então, qual que é a resposta correta aí? 3, 2 e 6. Se liga nesse troço, não perde mais questão disso daí. Eu tenho certeza que na hora que você ver isso aí na prova, você vai dar risada. Muito fácil, né? Vocês vão ver como cai. Outro tema bastante importante que eu gosto de tratar, é referente a provas também. Primeira coisa, antes de falar dessa súmula aqui que cai pra caramba, é o seguinte. Qual que é a regra geral quando a gente fala de provas? Você tem que provar o que você alegou. Quem alega tem que provar. Disso a gente extrai o quê? Que o autor, ele tem que fazer prova dos fatos. Então o autor vai fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. Por exemplo, regra geral, já vou te mostrar a exceção. O autor chegou e falou, olha, eu trabalho há tanto tempo, há tantos anos, prestando um labor extraordinário de 1 hora extra por dia. Beleza, você tem que provar para o juiz que você trabalha em fazendo hora extra ali, numa jornada suplementar, no limite, no montante de 1 hora extra por dia. Dá teus pulos para provar, por quê? Isso aqui é o quê? Fato constitutivo do direito do autor. Mas e o réu? O réu, ou reclamado, é o seguinte, tá? No processo de trabalho, a gente pode usar os termos reclamante e reclamado. É o termo mais apropriado, mais bonitão, mais chique lá, mas tanto faz. Se cair na tua prova autor, o réu é a mesma porcaria, tá? Em tese, sendo assim, bem chato, bem pau no cu mesmo, cheguei a falar o certo e falar o quê? Reclamante e reclamado. Mas falar autor e réu tá valendo também, tá? É a mesma coisa, não deixa isso aí sabe, não procura pelo em ovo também não tem nada a ver. Pode ser tanto autor e réu como reclamante e reclamado. Agora, o réu, ele tem que fazer prova de quais fatos? O réu tem que fazer prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. Então o réu vai fazer prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Desse jeito aqui, sim, isso aqui é a regra padrão. O autor faz prova dos fatos constitutivos do seu direito,
E o réu faz prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Ah, que fácil, é só isso aí mesmo, assim eu mato tudo. Calma lá. Isso é regra geral. Tem o quê? Tem uma exceção. Tem uma súmula muito, mas muito, muito cobrada, que é a súmula 338, eu vou falar aqui para você. A súmula 338, sabe o que você vai fazer com ela? Você vai ler bastante ela, você vai pegar o esqueminha que a gente faz, ou bola o seu próprio esquema, você pode até imprimir, fazer bem bonito, com letra de menina mesmo, bem colorido, assim, cheio de coisa, cheio de frescura. Vai pegar assim, você entra no seu banheiro, se por acaso a privada for aqui, você vai colar assim na parede. Toda vez que for fazer um cocôzinho, você vai ter que ler aquilo lá. Por quê? Isso aqui cai muito, mas cai muito, tanto em trabalho como em processo de trabalho. É verdade, Thales? Com certeza. Em direito do trabalho, essa súmula tem um pé, mas ela tem um pé aqui também em processo de trabalho. Então, toda vez que você estiver lá fazendo uma força, torcendo firme, você vai ter que ler esse troço, você vai lembrar e não vai esquecer na prova. Só não pode chegar na hora da prova, ver a súmula e vai doer a barriga, né? Aí fudeu. Mas tem que saber o quê? Isso aqui, se for para a prova sem saber, você está se lascando, hein? Muito cobrado essa súmula. Cheio de pegadinha, mas nunca mais se erra isso daqui. Como que funciona então essa súmula 338? Ela traz algumas hipóteses de inversão do ônus da prova. A gente não está vendo que a regra para o ônus da prova, quem tem que produzir aquela prova é essa daqui? Sim. Mas tem o que também? Tem uma exceçãozinha, que é essa súmula 338. A súmula 338 é muito legal, muito fácil também. Pô, depois que a gente estudou um pouco ela fica muito fácil. Então, a súmula 338 do TST. Está no teu material ela também, eu quero que você sempre leia ela, tá? Sempre leia ela. Mas além de entender, você tem que decorar. Tem que entender e decorar. Tem hora que eu vou chegar para você, ó, você sabe o que é isso daqui? Não sabe? E não é para saber, é para decorar. É isso que eu vou fazer. E já fui criticado por causa disso daí, mas que se foda. O dia que passar em primeiro lugar no concurso e tiver aluno gabaritando prova de trabalho em processo com 3 meses de aula, aí vem conversar comigo. Antes disso, fica indo teu mundinho e mexe no meu saco. Igual me criticaram, por aí que eu fiquei sabendo. Pô, no curso online teve aluno meu aí, meu e do Marcon, o Marcon também da Direito do Trabalho, né? A gente rachou essa matéria. Com 3 meses de aula, o povo foi na prova do TRT do Rio, gabaritou trabalho e processo. O dia que teus alunos fazem isso aí, você vem conversar comigo. Até lá não enche o meu saco, não. Beleza, então, vamos lá. Passou o momento da revolta agora, vamos para a aula, vai. Vamos lá. Essa súmula 338 aí, o que ela fala no inciso 1? Ela fala no inciso 1 sobre o controle de jornada. Olha o detalhe, hein? Olha como a banca é ruim, tem vezes. A banca às vezes está com o coração preto igual um carvão. Nesse caso aqui, quando o cara tiver mais de 10 empregados, mas esse é o detalhe, aqui que está a sacanagem, ó. É mais de 10 empregados, não é 10, é 11, 12, 13, 14, 7 mil. É mais de 10 empregados. O empregador tem que fazer o quê? O controle do registro de jornada. O empregador tem que ter um controle de registro de jornada. Como? Não interessa. Ou é aquele troço de pôr o dedo em impressão, ou é aquele de bater, ou é o de assinar, não interessa. O empregador tem que fazer o quê? O controle do registro de jornada. Então, quando o empregador tiver mais de 10 empregados, ele tem que fazer o quê? O registro da jornada. É bem claro que isso aqui tem um pé lá no direito do trabalho, porque estamos falando o quê aqui? De jornada de trabalho, né? Mas isso aqui, como também tem um pé em parte de provas, também é interessante para a gente saber aqui no processo do trabalho. Então, quando o empregador tiver mais de 10 empregados, ele tem que proceder o quê? Ao controle do registro de jornada. Por quê? Porque caso ele tenha mais de 10 e ele venha no processo e não apresente injustificadamente, o que vai acontecer? O juiz vai entender que é verdade aquela jornada de trabalho alegada na petição inicial. Então vamos comigo. O que fala aqui? A não apresentação. Então a não apresentação. Mas ó, presta atenção que essa não apresentação ela é o quê? Injustificada, hein? Então a não apresentação injustificada gera o quê? Gera presunção de veracidade da jornada alegada na inicial. Ah, é? Gera preso. Então, aquilo que o empregado está falando na petição inicial, ele não mente, né? Imagina, você pega a petição inicial, o cara trabalhava 72 horas por dia, todo dia na semana que tinha 8 dias dele ainda, né? Desse jeito. Então, o que acontece? O juiz vai entender, vai presumir que é verdade aquela jornada alegada lá na petição inicial. Mas olha o detalhe, essa presunção é o quê? É relativa. É uma presunção relativa. Ela admite prova em contrário, tá? Presunção relativa, presunção absoluta é aquela que não admite prova em contrário. Aqui admite, tá? A cartão de ponto, ele não apresentou, beleza, mas ele pode apresentar de outra forma o cartão de ponto? Ele pode, tá? Não o cartão de ponto, ele pode comprovar a jornada de trabalho de outra forma? É claro que pode, ele pode provar do jeito que ele quiser, com prova testemunhal, sei lá, se vira nos 30 dá teus pulos, né? Mas quer dizer o quê? Se a banca falar que a não apresentação injustificada gerará a impossibilidade absoluta de produzir essa prova, que não pode mais produzir? Tá maluco? Claro que pode. Ele pode produzir o quê? De outra forma, porque aquela presunção de que a jornada alegada pelo empregado é verdadeira, ela é uma presunção o quê? Relativa, que admite prova em contrário. Beleza, esse daí é o inciso número 1.
O inciso número 2 é bem tranquilo, tá? É bem leitura também. Ele diz que aquela jornada constante de instrumento relativo, ou aquela jornada ainda que constante de instrumento relativo, ela pode ser elegida por prova em contrário. Quer dizer o quê? Tem uma jornada de trabalho, bonitinho lá, disposto num acordo coletivo ou numa convenção coletiva. E aquilo lá é absoluto? É uma presunção absoluta de veracidade? De jeito nenhum. É também uma hipótese de presunção relativa, tá? Pode ser elegida por prova em contrário, sim. Mesmo que esteja constando, Thales, lá em instrumento normativo, claro, mesmo que tenha constando instrumento normativo, ou está no contrato de trabalho, não interessa, tá? Não tem aquele princípio da primazia da realidade que a gente encontra aqui. Então, quer dizer o quê? Que a realidade prevalece sobre a formalidade. Então, não é porque tem determinada jornada prevista no contrato, ou determinada jornada prevista, ainda que no instrumento normativo, no instrumento coletivo, por exemplo, num acordo coletivo ou uma convenção coletiva, que aquilo lá ninguém mais reclama, trouxe a verdade, pronto, acabou. Claro que admite. É presunção relativa, admite, prova em contrário. E o inciso 3? O inciso 3 é chique. O inciso 3, ele traz um troço que chama jornada britânica, eu já vou explicar por quê. Ele diz o seguinte, pode ler comigo aí, os cartões de ponto, vou te explicar, mas lê comigo. Os cartões de pontos que demonstrarem horários de entrada e saída uniforme é uma palavra-chave, são inválidos. Outra palavra-chave aí, como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, caso ele não venha se desincumbir da jornada alegada na petição inicial. Quer dizer o que então? Registro de ponto, se a gente está falando aqui então de um registro de ponto uniforme, sabe o que é registro de ponto uniforme? É aquele que fala o seguinte, o empregado, em 2 anos de trabalho, chegou todo dia às 8 horas em ponto. Não é 8 horas de um segundo, não. É 8 horas em ponto. O cara foi almoçar todo dia ao meio-dia em ponto. O cara voltou todo dia às 13 horas em ponto. E o cara foi embora todo dia às 17 horas em ponto. O cara não atrasa um segundo, o cara não chega adiantado um segundo. O cara é foda. Se o juiz catar os cartões de ponto, juntar eles e olhar, faz assim, ó, passa o furo lá, passa a luz assim. Por quê? Porque, pô, o que o empregador fez? Lógico que o empregador catou, viu que ia levar uma trabalhista nas costas, catou tudo aqueles cartões de ponto e que tudo de uma vez, assim. Além de burro, é preguiçoso. Foi preguiçoso, se ferrou também. O que é isso aqui? Jornada britânica, tá? Fala que os britânicos é certinho, cheio das frescuras, das viadagens, chega na hora certinho. Então, é isso aqui que é a jornada britânica. Pode cair com esse nome na tua prova também. Então é o quê? É registro de ponto uniforme, com horários de entrada e saída uniforme. Nesse caso aqui, sabe o que acontece? Se o empregador tentar dar um miguezão desse aqui no juiz chegar com horário de ponto uniforme, inversão do ônus da prova. Já era. Aqui, ó, não interessa o número de empregados, não interessa nada, tá? Se ele tentou passar um migué no juiz lá, deu uma de malandro, sabe o que vai acontecer? Inversão do ônus da prova. Aí ele se fudeu. Por quê? Porque aí ele vai ter que comprovar que a jornada é de outro jeito. Nesse caso aqui, não precisa o quê? Ter mais de 10 empregados, é outra coisa, tá? Nesse caso aqui, o que aconteceu? O empregador pegou os cartões de ponto, deu um miguelaço lá e tentou enganar o juiz. Se ele apresentou cartão de ponto com horário de entrada e saída uniforme, o que vai acontecer? Presunção relativa daquela jornada alegada na petição inicial, que vai ser aquilo que o juiz vai entender como verdade, se ele não se desincumbir. Mesmo assim, isso aqui é o que também é presunção relativa, tá? Essa presunção aqui, ó, é relativa. O que é presunção relativa, Thales? Admite prova em contrário. Ele pode provar de outra forma? Pode, tá? Nesse caso ele vai lá junto com uma prova testemunhal, dá os pulos dele, se vira. Ele apresenta o quê? De outra forma essa jornada aqui. Bem tranquilo, tá? É só lembrar, registro de entrada e saída uniforme gera o quê? Inversão do ônus da prova. Isso aqui é inválido como meio de prova. É claro que não vale. O juiz é obrigado a ser burro agora? Claro que não, né? Nesse caso aqui, então, inverte-se o ônus da prova e o empregador vai ter que provar a jornada de trabalho. Por quê? Porque senão ocorre a presunção relativa da jornada alegada na inicial. Aí ele tem que provar, ele vai ter que se espertar, aí se ferrou. Mas, Thales, é o seguinte, eu acho que você está me enrolando, eu acho que você está me enganando. Você acha? Faz 2 questões comigo do OAB aí. Questão que já caiu no OAB. Só que a gente falou agora, vê se você responde esse troço ou não. Acompanha comigo a primeira aí. 1. A respeito da prova testemunhal no processo do trabalho, é correto afirmar que em se tratando de ação trabalhista, pelo rito ordinário ou sumaríssimo, as partes poderão ouvir no máximo 3 testemunhas cada, sendo o inquérito número elevado até para cada ação. Sumaríssimo e ordinário, 3 cada parte. Eu falei que eles cobrem esse troço aqui. Na hora que você vê isso aqui, tua boca fez assim, deu uma risadinha pro lado, né? Falou, aqui não, Marcelo, aqui não, aqui tá louco. No gabarito, tá? Ó, o seguinte, OAB. Apenas as testemunhas arroladas previamente poderão comparecer à audiência a fim de serem ouvidas. Thales, o B está no gabarito. Pegadinha do malandro, não é a B correta não, você colheu no gabarito. É verdade, é a B correta, não é a B correta não. Isso aqui foi uma cagadinha que eu fiz aqui, né? Coloquei o gabarito errado, mas não dá nada não. É bom que você identifique por quê? Porque isso daqui
É processo civil, a gente está em processo do trabalho. Então, não é a alternativa B a correta, porque B está falando o quê? Processo civil, meu, aqui é processo do trabalho. Está errado esse troço. A rolada previamente, eu falei para você, você viu o rol de testemunha, viu a rolada? Ó, já era C. Apenas as testemunhas, não, C. No processo do trabalho sumaríssimo, a simples ausência da testemunha na audiência, em seja sua condição coercitiva. Ah, qual é? O cara não foi na audiência, como que funciona o procedimento? A gente viu, né? O cara não foi, de audiência intima. Não foi mesmo intimado? Aí vai ter condução. E no sumaríssimo ainda tem que ter comprovação do convite. Na cara que está errada a C. Ah, então a D é correta, certeza. Mas tem que ler porque está correta, né? Olha a D. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação. Beleza, até aí está certo. Cadê? Está aqui. E no caso de não ter comparecido, serão intimadas ex officio ou requerimento da parte. É isso aí mesmo, a testemunha vai independente de intimação. Não foi. Vai ser intimada para comparecer, ou o juiz mesmo direto manda ex officio, que o juiz tem o poder do que de requerer as diligências, requerer testemunha, ou a requerimento da parte. Ou ex officio ou requerimento. Perfeito, marca D como correta aí. Tá tranquilo. Vamos fazer a 2 então. Olha a 2. Se o empregado é contratado em determinado lugar para prestar serviço em outra localidade, já acabou, né? Já está terminando, já sei qual é, lógico, agora você sabe, né? Para prestar serviço em outra localidade, a eventual reclamação trabalhista A deve ser ajuizada apenas no local, nem vamos ler as alternativas, vamos lembrar do esquema, hein? Viu isso aqui, lembra do esquema, como que funciona? Regra geral, prestação de serviço, expressou em mais de um, procura o pé na bunda, achou o pé na bunda, achou o último lugar, é lá que ele entra com a ação. Beleza. Mas, Thales, eu procurei aqui agente viajante comercial, que é o primeiro passo, né? E não tem agente viajante comercial. Então, esquece o agente viajante comercial. O que eu falei para você procurar agora? Empresa que realiza atividades fora do local da celebração. O que te falou no enunciado? Olha lá. Fulano foi contratado em determinado lugar para prestar serviço em outro. Já é, né? O que caiu naquela exceção? Naquela exceçãozinha que a gente viu, caiu na segunda exceção. Empresa que realiza atividades fora do local da celebração. Nesse caso aí, qual que é o foro competente para apreciar essa ação trabalhista? Celebração ou prestação, e o empregado escolhe. Vê comigo nas alternativas se tem isso daí. A. Deve ser ajuizado apenas no local da prestação, mas de jeito nenhum. B. Poderá ser ajuizado no local da contratação ou da prestação de serviço? Já é. Essa aí que é correta. Marca B. E a C. Deve ser ajuizado no lugar da contratação somente? Não. E na D. Poderá ser ajuizada no local da prestação de serviço ou do domicílio do autor? Inventou moda aqui, né? Muito fácil isso daqui. Segue o passo a passo que tu mata, hein? Essa questão de prova caiu na ordem já, tá? Difícil resolver esse troço? Ah, difícil nada, você vai responder assim na aula, tão fácil que esse troço aqui. Número de testemunha, nunca mais se erra. Beleza, então. Lembrando de novo aí, mais uma vez o descontão no curso, hein? Tá lá, 40% de desconto, difícil sair 40% de novo. Geralmente é 20 ou 30. Eu fui lá, chorei, caí no chão, rolei, falei, pelo amor de Deus, dá um desconto maior para o povo comprar o curso, a gente quer trazer os alunos, quer aprovar todo mundo no OAB, quer ficar famoso, quer ficar fodão, vamos lá trazer esse povo para cá. Aí deixaram 40% de desconto, mas é só hoje. Mas que isso não deu para fazer também, senão falar que sai do bolso, e a gente tá meio duro aí, tá meio difícil coisa ultimamente. Então até beneficiário da justiça gratuita ultimamente. Beleza, então. Vai lá no site, qual que é o cupom? OAB 2013, tá passando aí? Tá passando aí, presuntinho? Beleza, então tá passando aí embaixo, OAB 2013, vai lá, avisa a galera toda aí, vai fazer o concurso com a gente, vem fazer o curso com a gente, você vai chegar na prova e vai ver que acabou a frescura, né? Acabou juridiquês, acabou pavão de terno, tal, tá mole. Aqui você passa com a gente. Grande abraço.